Ídolos, programa que dá oportunidade aos talentos brasileiros que ainda não têm espaço. Assista que tu vai ver que beleza. Já chegou na fase do talento, porque no início é muito engraçado, né? Parece até o show do Tom. É cada figura. 7h56. Tenho que falar de um assunto triste. As mortes de motociclistas aumentaram 754% em 10 anos. Segundo uma pesquisa do Ministério da Justiça. Esse aumento da mortalidade dos motociclistas se dá, segundo os especialistas, pelo crescimento da frota na última década. Quase 370%, é muita moto rodando. E aqui na capital, quem circula de moto está em risco. Somente esse ano foram mais de 1.300 acidentes com 10 mortes. No sábado, uma criança foi vítima de atropelamento por moto. Foi no subúrbio ferroviário. Veja com Paulo Lavinsky. O pequeno David, de 8 anos, foi atropelado por uma moto em alta velocidade nesta rua estreita na região de Fazenda Grande do Retiro. O motociclista abandonou o local para não ser linchado. O garoto fraturou a perna, mas, segundo os médicos, está fora de perigo. Ele foi encaminhado ainda consciente para o Hospital Ernesto Simões. De acordo com os moradores, acidentes são frequentes por aqui. Tem muitas crianças aqui, muitas famílias. E sempre isso, passando moto, correndo para cima e para baixo. Ver se eles agora se conscientizam, porque às vezes as pessoas só se conscientizam depois que acontece uma tragédia, né? É muitos motoqueiros que descem e sobem muito correndo aqui. Não tem cuidado? Não tem cuidado, e sabendo que aqui tem muitas crianças aqui na rua. E dia de hoje, então, é um movimento horrível. E aí os motoqueiros sobem e descem da maneira que eles querem. De acordo com a estatística oficial, a imprudência é a maior causa de acidentes com moto aqui na capital baiana. Uma pesquisa aponta que o risco de um motociclista morrer em um acidente de trânsito é 14 vezes maior do que a de um ocupante de veículo. Apesar dos dados, a frota de motocicletas cresceu de forma assustadora nos últimos 10 anos, mais de 1000%. Mesmo conhecendo os riscos de acidentes, Edmilson aproveitou a facilidade no financiamento e comprou uma 0 km. O perigo sempre acontece, né? Evitando é melhor, né? Quer mais andar de ônibus? Quer andar mais de ônibus. Só de moto mesmo. As vendas cresceram pelo menos 50% no último ano. Venda de consórcio, financiamento. Hoje, a facilidade que hoje nós temos aqui para o cliente que quer financiar moto, quer comprar ela consórcio à vista. Hoje, a gente tem bastante facilidade. Umas 10 motos são vendidas aqui por dia. Todo dia? Isso, por cada vendedor. Em menos de 10 anos, o registro de mortes de motociclistas no trânsito subiu 350%. Só este ano, a Transalvador registrou mais de 1.300 acidentes com 10 mortes na capital. Segundo o presidente do Sindicato dos Motociclistas, além do aumento da frota, faltam também campanhas educativas no trânsito. As crianças, desde pequenas e adolescentes, devem já, na escola, receber a educação para o trânsito. Isso evitaria, em muito, o número dos acidentes. Este especialista em trânsito aponta também outros fatores que explicam a situação. Entre eles, a falta de investimento no transporte de massa e em melhorias no tráfego de veículos. As nossas cidades já deveriam ser mais preparadas para dividir o espaço viário com os diversos tipos de veículos. É preciso que o espaço viário seja dividido democraticamente entre os que têm bicicleta, os que têm moto, os que têm automóvel e os que se deslocam para o transporte público. Você viu ali a imprudência na última imagem? Não é à toa que as mortes no trânsito cresceram 24%, de acordo com o mapa da violência, em uma década, puxadas pelos acidentes com moto. Os motociclistas precisam ter atenção dupla. Há 30 anos, as motos o quê? Representavam quase nada, uma parcela quase insignificante do total dos veículos, né? Por quê? Porque era visto como um artigo de luxo, ninguém tinha dinheiro para comprar, parecia inacessível à população. Daí, na década de 90, começou a se popularizar a motocicleta com a instalação de indústrias, né? De ciclomotores no país, os incentivos fiscais. Então, a motocicleta começou a ser uma saída para quem não podia comprar um carro. Aí veio o incentivo do governo também, que começou a reduzir o custo das motocicletas, da manutenção. Daí começou essa substituição, não é? O transporte público sem funcionar, todo mundo começou a comprar as motos. E aí criou-se o problema. O resultado, além do aumento da frota, é o aumento de acidentes, que requer o quê? Precisa dizer mais fiscalização, mais gentileza e mais consciência por parte de motoristas e de pedestres. Ainda bem que o menininho, né, não corre nenhum risco de morte.
Daqui a pouco, mais informações do trânsito ao vivo e eu quero saber de você. Se você quiser ligar para cá, você sabia que pode? 3486-3135. Esse é o telefone aqui da redação da TV Itapuã. A gente tem o link móvel. Vou mostrar agora, Vinícius Cunha. Onde você está, Vinícius? Cadê o trânsito? Daniela, nesse momento eu falo aqui da região da Orla de Salvador e a gente pode ver aí o trânsito, como é que está. Vou pedir ao nosso cinegrafista, Jorge Luiz, que está acompanhando a gente aqui no link móvel, mostrando aí o trânsito, que por aqui também está bastante engarrafado, Daniela, no sentido quem vem de Itapuã para o centro da cidade, vai encontrar o trânsito aí bastante congestionado em toda a extensão aqui da Orla. Neste momento nós estamos em Pituaçu, mas temos informações também que lá para frente, Boca do Rio, Pituba, o trânsito também já está bastante congestionado. E aí, Daniela, a gente falava na última entrada nossa aqui no jornal sobre a questão dos fenômenos que vem acontecendo por causa do trânsito. Um desses fenômenos é o uso das vias alternativas. Os motoristas têm procurado vias alternativas aí para tentar fugir desses engarrafamentos, como essa que nós estamos vendo aqui. Os motoristas têm utilizado, por exemplo, a rua Manuel Antônio Galvão, aqui em Pituaçu, para tentar fugir do trânsito da avenida principal. E aí acontece o quê? Muitas vezes eles fogem do engarrafamento da via principal e acaba congestionando as ruas internas dos bairros, das localidades onde eles tentam aí escapar desses congestionamentos. Agora, Daniela, vamos mostrar como é que está o tempo hoje aqui em Salvador. Segundo os institutos de meteorologia, o tempo na capital baiana vai ficar aí com o céu nublado, só vai aparecer de forma tímida, mas pode chover a qualquer hora do dia. A previsão da temperatura é mínima de 26 e máxima de 27 graus. Nesse momento, o céu está com muitas nuvens na capital baiana, o mar está bastante agitado, o que a gente pede aí cuidado a quem pensa em ir à praia, porque a gente sabe que esse período não é indicado mesmo para ir à praia, porque o mar está agitado, a água costuma ficar um pouco mais suja, porque pode levar a provocar algumas doenças aí, então a gente pede cuidado aos banhistas. Então a gente pode ver aí nas imagens do nosso cinegrafista como é que está o mar bastante agitado na manhã desta segunda-feira, por causa dos fortes ventos que já chegam aqui à orla da capital baiana. Daniela. Muito obrigada, Vinícius Cunha, falando ao vivo, mostrando o movimento do trânsito na Orla de Salvador. São 8 horas, 3 minutos. Olha aí, tá vendo como está a maré? A maré está forte, viu? O mar não está nem para peixe, nem para banhista, nem para barco. Atenção! Quando a maré fica assim, as pessoas devem evitar o mergulho, o nado, nem surfista eu estou vendo na maré. Portanto, toda a atenção do mundo, essa é a orientação do Salvamar. Aqui nós temos um litoral bastante extenso, mais de 50 quilômetros, é um dos litorais mais extensos do país. É um privilégio, mas por outro lado é um risco. O mar é do tamanho da cerimônia que nós precisamos ter com ele. Enquanto isso, olha o trânsito como está. Bastante intenso e lento no sentido centro da cidade, quase 800 mil carros circulando, não é, Vinícius Cunha? Não é para menos. Exatamente, Daniela. São muitos veículos que circulam na capital e a gente sabe que nossas ruas, nossas cidades, elas não foram planejadas para essa quantidade de veículos, né? Então as vias, por exemplo, essa da Orla mesmo, tem no máximo 3 faixas, a pista é estreita, então com a quantidade de carros, consequentemente, o trânsito fica mais lento. Em alguns pontos da Orla, por exemplo, chegam até apenas 2 faixas que não conseguem comportar essa quantidade de veículos que saem nessas horas de pico, nessas horas de rush, principalmente no início da manhã, ao meio-dia e no fim do dia. Obrigada, Vinícius Cunha. 8 horas, 4 minutos. Imagens ao vivo da Orla de Salvador, super movimentada. Essa é a imagem no sentido centro. Fluxo de veículos bastante intenso e lento agora. Eu dei o telefone aqui da redação e já ligou mais uma pessoa falando a respeito dessa questão de crianças que estariam sendo roubadas do colo das mães. Seria um casal. Já eu vou tratar desse tema com o Coronel Castro, nosso novo comandante da Polícia Militar Baiana. Ele assumiu na última sexta-feira, você assistiu ao vivo a cerimônia aqui no seu Bahia no Ar. E, dentre outras coisas, ele vai falar sobre o planejamento, as ideias, né? Sobre esse trabalho para implementar mais segurança à nossa terra. Agora, uma casa lotérica foi assaltada nesse fim de semana em Ondina, um bairro da Orla aqui de Salvador, com um detalhe. O assalto aconteceu pela segunda vez em menos de 15 dias. Veja com Vinícius Cunha. No bairro de Ondina, em Salvador, os comerciantes trabalham assustados. Qualquer hora você está sujeito a ir atender uma pessoa pensando que é um cliente e ele tira a arma para você. Só esta farmácia foi assaltada 4 vezes este ano. Para nós, inclusive, que somos donos do comércio, já acaba gerando até um desestímulo
entendeu? Com relação a você procurar crescer, gerar mais emprego, porque a forma que está não dá para ficar. Sem segurança não dá. Não dá para continuar. Seu Antônio também é dono desta lotérica, que foi o alvo dos bandidos no último sábado. 4 homens armados levaram todo o dinheiro do estabelecimento. A quantia não foi divulgada. O assalto aconteceu às 10h30 da manhã. Vários clientes estavam na hora e também foram saqueados. Passou recolhendo dinheiro de todo mundo, levando dinheiro. Mais 2 pessoas entraram na lotérica, eles colocaram para dentro. E um terceiro saiu correndo. Esse terceiro que saiu correndo ligou para a polícia, mas quando chegou já tinha ido embora. Este é o segundo assalto em menos de 15 dias aqui na lotérica. Dessa vez, os bandidos chegaram em uma picape preta, estacionaram aqui na esquina, bem em frente a essa tenda, onde costuma ficar uma viatura da Polícia Militar com policiais, mas que estava vazia na hora do assalto. Da última vez, os bandidos chegaram a atirar contra os funcionários, mas ninguém se feriu. As marcas estão no local. O que chama a atenção é que a lotérica tem várias câmeras de circuito interno, o que não inibe a ação dos bandidos. Ainda bem que a gente está com esse novo programa da segurança pública, não é? Que já reduziu. O único índice e a modalidade de crime que cresceu foi o de estupros, 5,7%. Homicídios, 16%. O de tentativas de homicídio, o número caiu 11,2% e por aí vai. Assalto a banco caiu 10%. Então, essa união de forças, não é? Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Daqui a pouco uma entrevista com o Coronel Castro, o novo comandante da PM. Agora, eu quero falar de um caso terrível. Olha, tudo que envolve tortura. Tortura é crime hediondo, não é à toa. Um fazendeiro foi assassinado, gente, torturado brutalmente na cidade de Santo Estevão. O corpo do empresário Luiz Carlos Bessa de Souza foi enterrado. Ele e o sobrinho foram assassinados na porta de casa durante um assalto. E o crime chocou os moradores da região de Jauá, em Camaçari. Jauá fica na região metropolitana de Salvador. Veja detalhes na reportagem. As imagens mostram, são 8h07, as investigações que a polícia vem desenvolvendo, né, no sentido de encontrar os responsáveis por esse crime. Daqui a pouquinho a gente coloca esse VT, tivemos um probleminha, daqui a pouco também vou falar. Tem 2 casos, vamos separar as coisas. Um, que foi a questão do assalto em Jauá, que vitimou 2 pessoas morreram. Outro caso é o do fazendeiro que eu falei. O fazendeiro foi brutalmente assassinado, torturado, em Olindina, a uns 200 quilômetros aqui da capital. Daqui a pouco detalhes. Pode chamar agora, Catarina? Muito obrigada. Vamos assistir em detalhes essa questão das 2 mortes que aconteceram na região de Jauá. Os assaltantes, o pessoal da mão quebrada, que gente cruel, que gente perversa, viu? Que gente perversa. Veja aí os detalhes sobre o enterro desses trabalhadores que foram mortos pelos assaltantes. O crime aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Luiz Carlos Bessa de Souza, de 42 anos, e o sobrinho, Cleiton Cerqueira, foram assassinados durante um assalto à casa do empresário em Jauá, no litoral norte. O empresário estava dentro do carro se preparando para sair de casa. O sobrinho dele veio até aqui para abrir os portões. Foi nessa hora que 4 homens armados apareceram e invadiram a residência. Os criminosos atiraram contra o empresário e o sobrinho. O jovem ainda tentou fugir pulando o muro, mas foi morto na casa vizinha. O irmão de Luiz Carlos estava muito abalado. Todo mundo abalado, todo mundo. A mãe do empresário foi baleada na perna. A filha dele, de 5 anos, e o caseiro também estavam na hora do crime, mas não foram atingidos. Os criminosos levaram um cofre, o carro da vítima e esta moto, que foi abandonada na rua. Os parentes entraram em desespero. O empresário morava na casa em Jauá e era dono de uma revendedora de veículos no interior da Bahia. O delegado Giovanni Irã, de Vila de Abrantes, que levantou as primeiras informações, não deu maiores detalhes sobre o caso.